E aí, eu lá internada no hospital, fiz cerca de 27 cirurgias. Uma das cirurgias que eu fiz chamava-se retalho microcirúrgico de grande dorsal, na qual os médicos tiveram que retirar pele, veia e carne de outras partes do meu corpo para refazer a minha cabeça, porque não tinha mais o que fazer. E minha mãe até se ofereceu, mas o médico falou que não podia ser ela, tinha que ser eu. E a primeira vez que eu fiz essa cirurgia, ela deu rejeição. Então os médicos tiveram que lixar a minha cabeça até chegar no crânio e fazer tudo de novo. Todo o processo que eles já tinham feito. E essa cirurgia na qual eles remarcaram para refazer tudo foi uma das mais arriscadas e mais demoradas que eu fiz naquele hospital. Eu fui a primeira a entrar e a última a sair. Porém, quando eu cheguei no quarto, meu pai já desesperado, com medo, porque eu nunca tinha demorado tanto. Eu olhei para o meu pai e o efeito da anestesia tinha acabado. A anestesia, ela não deixa a gente sentir dor nenhuma. A minha era geral, então eu dormia. E eu chegava no quarto, cheguei no quarto quando a anestesia foi acabando o efeito, eu olhei para o meu pai com o corpo todo enfaixado. Levantava as perninhas que estavam enfaixadas e falava, pai, tá doendo. E tá doendo muito. Só que meu pai de primeiro ponto estranhou, porque eu nunca tinha reclamado de dor. Então ele chamou a enfermeira, ela veio, deu as doses de remédio. Passou-se um tempo, a dor não passou e eu falei, mas pai, não parou de doer. E ele veio, chamou a enfermeira e isso se repetiu várias e várias vezes, até que da última vez a enfermeira veio e falou, olha pai, chamou meu pai no canto e falou, olha pai, se eu der mais uma gotinha de remédio para ela, ela vem a óbito por alta dosagem, vai dar como overdose. Eu posso até dar mais remédio para ela, mas você tem que assinar os papéis, para não dizer que foi falha médica. E aí ela falou, só que aí eu dou o remédio e você se prepara, porque provavelmente ela vai morrer. E aí meu pai olhou pra mim, olhou pra ela e falou, não doutora, pode ir embora. A gente se vira. E eu longe, só olhei meu pai dizendo, a gente se vira. Mas eu olhei pra ele, estranhei e falei, pai, vem cá. Quem tá sentindo a dor sou eu. Eu nunca reclamei de dor e é a primeira vez que eu reclamo de dor, o senhor manda a enfermeira embora. Falei, pai, tá doendo tanto, pai, é uma dor tão forte que eu nunca senti na minha vida. Eu cheguei até a comentar com ele, eu falei, dizem, pai, que as dores de parto são a dor mais dolorosas que alguém pode sentir, mas eu acho que essa dor é pior. Pra tentar explicar o tamanho da dor que eu estava sentindo. E aí meu pai sem poder fazer nada, eu sem poder fazer nada. Aí eu lembrei que nós passávamos nos leitos e orávamos pelas pessoas e pessoas eram curadas. Falei, mas pai, eu já sei, ora por mim. E ele orou. E nós cremos, mas passou-se um tempo e a dor não passou. E aí eu me desesperei mesmo, que eu falei, meu Deus, tomei todos os remédios, morfina, tudo que tinha para tomar e a dor não passou. Meu pai orou que era a minha última solução e única solução. E a dor não passou. Meu pai olhando para mim já desesperado, agoniado de ver a filha agonizando de dor e não poder fazer nada. Eu olhei para ele e falei, pai, eu sou muito fraca. Porque as pessoas vêm aqui nos visitar, me ver cantando, me ver sorrindo e falam que eu sou forte por ser apenas uma criança e não chorar. Mas pai, eu não estou aguentando de dor, pai, eu acho que eu vou morrer. Já quase me despedindo do meu pai naquele momento. E aí meu pai olhou para mim e falou assim, filha, eu já sei o que a gente pode fazer. Falei, o que, pai? Ele falou, vamos chorar. Eu de primeiro momento olhei, estranhei, mas chorar? O que chorar vai adiantar agora? E ele falou, sim, filha, vamos chorar. Porque não é vergonhoso chorar e não é feio chorar. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E eu olhei para o meu pai, de certo modo, aliviada pela sugestão que ele deu. Porque eu queria mesmo chorar. Eu realmente não estava chorando para dar forças para o meu pai. E meu pai não estava chorando também para me dar forças, para ninguém achar que tudo estava perdido, digamos assim. E eu falei, sim, pai, então vamos chorar. Foi nesse momento, irmãos, que nós choramos. Choramos, eu acho que tudo que não tínhamos chorado de quando chegamos no hospital até aquele dia. E eu olhei para ele e falei assim, pai, Deus é muito bom. E ele falou, filha, por que você está dizendo isso? Eu falei, pai, os médicos fizeram tudo o que eles podiam fazer. E não conseguiram tirar a minha dor. Mas nós oramos e esperamos o tempo de Deus. E Deus tirou a minha dor. Eu sei que foi pela oração, pai. Porque nós esperamos, pai, e porque nós precisávamos passar por este momento. Tem coisas na sua vida que você não entende, que às vezes você se pergunta, mas Senhor, por que, Senhor, o que está acontecendo? Ei, não é porque Deus é ruim, é porque você precisa passar por certos momentos para você se tornar mais forte. Você não vai morrer, você vai apenas se fortalecer. Aleluias. E eu feliz porque aquela dor tinha passado. Falei, pai, faz o seguinte, agora canta para mim dormir. E meu pai diz, irmãos, que aquele momento foi o mais difícil, porque ele não tinha voz nem para falar, quanto mais para cantar.
Eu falei, mas canta, pai, aquele hino daquele jeito. E aí ele falou, tá bom, filha. Porque aquele hino daquele jeito era fácil para ele. Porque ele não precisava falar, não precisava cantar. Ele apenas sussurrava com um gemido. E ele começou assim, ó. Quando ele olhou para mim, eu já estava dormindo. Sabe duas coisas que eu tiro desse momento difícil que nós passamos? A primeira é que nós realmente fomos nesse momento verdadeiros adoradores. Porque nós falamos que gostamos de adorar a Deus e que somos verdadeiros adoradores, mas muitas vezes na nossa vida, quando acontece algo ruim, nós já logo questionamos a Deus: Senhor, por quê? Senhor, por que só comigo? Por que assim? Por que desse jeito? Por que agora? Mas não, nós adoramos. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram nos momentos bons e principalmente nos momentos ruins. Essa foi a primeira lição que eu tirei. E a segunda que eu tirei foi que muitas vezes nós falamos: Senhor, eu não vou te adorar porque eu não sei cantar. Eu não vou te adorar porque eu não sei pregar. Eu não vou te adorar porque eu não sei orar. Mas a adoração, você não precisa falar bonito, você não precisa cantar super afinado, porque não é isso que Deus quer de você. Quem quer a sua afinação, essas coisas bonitas, são as pessoas. Mas nós não adoramos as pessoas, nós adoramos a Deus. A verdadeira adoração, irmãos, é aquela que você abre seu coração, quebranta seu coração em lágrimas e adora a Deus e reconhece que só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo poder.